As atividades dos hospitais municipais foram retomadas agora pela manhã, viu? Nas primeiras horas, o movimento foi pequeno, como mostra a repórter Sara Medeiros. O cartaz colocado na porta para alertar os pacientes sobre a suspensão dos serviços foi retirado. Às 7 horas da manhã, o plantão na unidade de pronto atendimento Fernando Franco, na Zona Sul, foi reaberto depois de 2 dias fechado. Para seu Ed Carlos, a retomada do atendimento foi um alívio. Por enquanto, vai ser atendido. Deus ajude que não adoeça mais para que a gente não precise desse tipo de serviço. Estou aliviado, né? Mas está uma vergonha, essa saúde da gente, né? É um caos. Mas fazer o quê, né? Na unidade de pronto atendimento Nestor Piva, pouca movimentação. Quem procurou atendimento não enfrentou dificuldade. Dona Jailda, de 59 anos, levou uma queda em casa no feriado. Quebrou os 2 braços. Assim que soube da reabertura do plantão, veio em busca de atendimento. Desde quando aconteceu, eu queria ir para o João Alves, mas como? Lá tem gente pior do que eu, aí eu fiquei até hoje. Quando eu vi na rádio, eu digo, pronto, é agora que eu vou. E aqui eu cheguei. A retomada do atendimento nas UPAs foi possível depois de uma negociação entre a Prefeitura de Aracaju e a Multiserve. Os serviços prestados pela empresa de higienização, limpeza e apoio administrativo haviam sido suspensos por conta do débito da Prefeitura de mais de 8 milhões de reais. O Conselho Regional de Medicina esteve no Nestor Piva pela manhã e, após fiscalização, fixou este comunicado na porta da unidade, retirando imediatamente a interdição ética, determinando aos médicos o retorno pleno das atividades. Pois é, interdição ética. O que de fato é isso? Como é que a população pode entender? Afinal de contas, o atendimento foi ou não normalizado? Aqui comigo já está o conselheiro do CRM, o médico Ider Aragão. Doutor Ider, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Afinal de contas, o que estava acontecendo e por que o Conselho resolveu atuar e colocar exatamente essa questão da interdição ética? Ok, o que aconteceu foi uma situação de higiene precária nas unidades, fazendo com que houvesse um risco efetivo de contaminação dos pacientes e da própria equipe de trabalho. E o Conselho, diante de sua previsão legal, né, uma estrutura federal, nós temos por obrigação zelar pela sociedade e pela boa função médica. Portanto, desde terça-feira nós passamos lá e fizemos a interdição ética da unidade. Isso significa dizer que os médicos não podiam continuar trabalhando nasquelas condições higiênicas. Exatamente. Então, dada a falta de condição de trabalho efetiva, nós proibimos os médicos de atuarem nas suas funções habituais. Porém, isso não significou em momento nenhum que os médicos estivessem com folga ou de feriado. Na verdade, todos foram obrigados a cumprir a escala devida, presentes no hospital, até porque, no caso do Nestor Piva, havia pacientes internos, então eles não puderam se ausentar, certo? E continuaram prestando o atendimento ao paciente interno, né? E também foram orientados, em caso de risco de vida que chegasse à unidade, também os médicos seriam obrigados a atender habitualmente. Essa situação, então, agora no final da manhã foi suspensa, o atendimento voltou ao normal. Exatamente. Fomos contactados hoje pela manhã, recebemos uma nota via imprensa ontem informando que hoje de manhã seria feita a limpeza. Programamos uma vistoria para 8h30 da manhã e umas 7h30 a gestão do hospital nos ligou avisando que desde ontem que já estava tudo limpo. Então nós procuramos agilizar para que o mais cedo possível pudéssemos passar lá e fazer a liberação. De fato, fomos lá e constatamos em loco que realmente o hospital está todo limpo, tanto Zona Norte quanto Zona Sul, com os funcionários trabalhando efetivamente, o que faz com que retorne imediatamente a condição de trabalho digna que o paciente e o profissional precisam. Agora, o descontentamento ainda é gigante, né? Eu queria que o senhor acompanhasse conosco uma reportagem, porque os usuários do Sistema de Saúde de Aracaju protocolaram hoje no Ministério Público de Sergipe um pedido de intervenção da Prefeitura da capital por conta do caos nos postos de saúde. Vamos ver. Em frente ao Ministério Público Estadual, conselheiros, usuários do Sistema Municipal de Saúde e funcionários da empresa Multiserve, que presta serviço à Prefeitura. Cada um deles veio até aqui para reclamar e protocolar pedido de intervenção da Prefeitura de Aracaju
devido ao caos nos postos municipais. Os trabalhadores já há algum tempo atrás já haviam feito esse pedido ao Ministério Público e agora nós, usuários, depois desse caos que se instalou na nossa cidade, onde o atendimento público foi negado a toda a população, então não há mais o que negociar. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde de Sergipe também procurou o Ministério Público. Esperamos que o próprio Ministério Público tome uma providência enérgica e urgente. Todas essas pessoas estiveram na Promotoria da Saúde. O promotor de justiça Fábio Viegas preferiu não gravar a entrevista. Ele recebeu representantes da Procuradoria-Geral do município, das Secretarias Municipais da Saúde e de Finanças. Nesta mesma reunião esteve presente o diretor executivo da Multiserve. Nós temos plena consciência da limitação orçamentária, dos recursos financeiros que o município tem passado. E a gente tem trabalhado nesse diálogo constante com os gestores dos municípios há alguns meses, apontando todas essas circunstâncias diversas, os riscos da precarização do serviço e os riscos da paralisação do serviço. A dívida da Prefeitura Municipal de Aracaju com a empresa prestadora de serviço aumentou de 8,5 milhões de reais para 10 milhões de reais. Nas UPAs, os atendimentos voltaram a funcionar, mas existe a possibilidade dos serviços serem suspensos mais uma vez. Recebemos a notificação também do Ministério Público Federal em que fomos, de certa forma, surpreendidos, porque nós não fomos convocados para essa reunião, em que determina imediatamente o retorno ao serviço, sendo que nós temos a prerrogativa legal, né, de suspender o contrato quando o atraso ocorre em 90 dias. E nós temos mais de 200 dias de tolerância com esses atrasos que o município tem proporcionado. Doutor Ider, como é que o CRM tem acompanhado toda essa problemática envolvendo a saúde aqui na capital? Olha, é uma situação gravíssima, né? Até porque cabe ao município o trabalho com a saúde com um caráter mais preventivo, além do terapêutico, claro, de fato. A partir do momento que essas unidades de saúde deixam de funcionar, as doenças se complicam, os pacientes pioram e nós vamos ter a complicação toda lá no USE, que é um hospital terciário. O efeito dominó, né? É um efeito dominó, exatamente. Sem contar com o gasto que se eleva astronomicamente. É com preocupação, evidentemente. É muito preocupante. O CRM pretende fazer alguma coisa mais incisiva, até de uma forma jurídica? Então, vamos vamos fiscalizar algumas unidades de saúde para observar qual a situação, fazer a leitura e fazer o que a gente vem fazendo já ao longo dos anos, né? A gente tem subsidiado estruturas com poder jurídico muito maior do que o nosso, como, por exemplo, os Ministérios Públicos Federal e Estadual, com documentos que tenham valor de prova, até para que as ações efetivamente sejam trabalhadas por eles e a associação conosco, muitas vezes. Doutor Ider Aragão, muito obrigado pelas suas informações. Estaremos acompanhando de perto toda essa problemática. E o Conselho está aberto, inclusive para a sociedade, caso queira se manifestar, caso queira fazer denúncias correspondentes à área da medicina. Isso é muito importante. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Viu?